Hoje é dia de responder as perguntas de vocês lá do Instagram. Então se você não me segue ainda, pesquisa lá @manifaco ou clica no link que está aqui embaixo e vai me seguir para você não perder essas oportunidades de me perguntar as coisas, hein? Cutelaria Falcon pergunta: há quanto tempo você faz facas? Eu oficialmente assim fiz minha primeira faca de sobrevivência há um pouco mais de 4 anos atrás. Dá quase 5 já, que eu fiz uma faca, a réplica da faca do Cavallini. Depois dali eu comecei a fazer várias facas. Antes disso eu já tinha feito alguma coisa, mas nada temperado não. Depois disso eu comecei a temperar as lâminas. Tem mais projetos forjados aí? Tem sim, tem muita coisa legal que eu queria fazer forjado que ainda não deu tempo. Mas aqui já de cara temos um projeto forjado que eu não posso mostrar muito. E algumas outras coisas que estão lá para trás, mas deixa para outro dia. Quando vocês virem um vídeo específico eu mostro para vocês. Mas eu tenho outras ideias que eu quero fazer de facas forjadas ou de ferramentas forjadas também. Aos poucos a gente vai aprendendo a respeito do forjamento também. Otávio Bach pergunta: tem interesse de voltar a gravar vídeos de acampamento no canal principal? Tem outras pessoas perguntando sobre acampamento também. O Danilo, o JV Gonçalves Ferreira, VD Outdoors pergunta de kit de sobrevivência. O Bruno Brito também perguntando da cabana. E o João Vitor também. Tem várias pessoas perguntando isso porque no início do canal eu fiz bastante vídeos relacionados a acampamento, sobrevivência, essas coisas assim. Só que acabou que é um tema que é muito fraco no YouTube brasileiro. Acaba que eu não consegui manter esse tipo de tema de vídeo aqui no canal. Ele começou a ser pouco rentável. Alguns vídeos foram excelentes, muito bens. Só que no geral não dava para mim manter isso aí. Para mim fazer um vídeo que fosse muito bem, a maioria deles tinha que ser vídeos que demorasse vários dias, que eu tivesse que ficar no meio do mato lá sobrevivendo, e com o tempo isso ia saturar também. Então eu já estava trabalhando com facas, fazendo facas, então eu acabei focando nesse lado aí e o canal seguiu para isso daí. Eu não consigo mais voltar para o canal só fazendo vídeo de sobrevivência. Financeiramente não dá e também não tenho tempo suficiente para isso. Mas todas as vezes que eu acampo, eu sempre gravo e posto no canal 2. Tudo que não sai aqui eu jogo para lá. Então se vocês quiserem, se inscreve lá. Tem os vídeos de acampamentos que eu fiz recentes lá. Tá muito legal, então vai lá no canal 2 também. O Frederico A. Ribeiro perguntou se eu quero fazer um curso de cutelaria. Eu gostaria muito, na verdade, tenho bastante vontade de fazer os cursos de cutelaria, mas para mim não adianta mais eu pegar um curso básico de cutelaria, como fazer uma faca do zero, porque essas coisas eu já sei fazer, eu já faço há muito tempo. Então se eu for pegar um curso de cutelaria eu tenho que pegar algo mais avançado, e esses cursos eles custam bastante grana, e eu ainda estou no processo de comprar ferramentas para fazer faca, então eu ainda não consegui sair dessa aí. Então eu não consigo investir uma quantidade grande de dinheiro em um curso enquanto eu ainda estou comprando essas ferramentas. Então se pintar uma oportunidade aí de uma parceria para poder divulgar algum curso, quem sabe. Mas por enquanto eu não tenho como comprar o curso ainda. Até porque eu já estou conseguindo aprender assim por fora, com amigos e tal. Então, enfim, um dia quem sabe a gente faz, né? O PKRJ está perguntando: hoje a cutelaria é sua única fonte de renda? Se não for, pretende que seja única no futuro? Não, para as duas coisas. Eu não pretendo trabalhar só com cutelaria a minha vida toda. Fazer faca é um serviço muito cansativo e muito desgastante. E eu gostaria de me focar para mim conseguir um serviço mais leve, né? Mais tranquilo. O detalhe nem é tanto esse. O detalhe é que quando você pega para viver disso aí, você tem que começar a replicar muitas vezes a mesma faca e começa a ficar muito repetitivo. E eu particularmente não gosto disso. Não gosto de ficar o tempo todo fazendo a mesma coisa. Vira um trabalho repetitivo. Uma coisa que eu penso que máquinas poderiam fazer. Então eu penso o seguinte: eu quero que a minha cutelaria cresça, que eu continue vendendo facas e quem sabe arrume outras pessoas para me ajudar, ensine outras pessoas, isso se tornar uma empresa mesmo. Mas eu sozinho ficar fazendo faca a vida toda, eu não quero fazer, não viver só disso. Hoje em dia eu trabalho com os vídeos do YouTube, com a cutelaria e com o Instagram também. Então são essas as minhas fontes de renda de onde eu trabalho. O que mais dá trabalho na verdade é o canal, porque fazer as encomendas, se fosse só para fazer as facas, era até bem rápido. Mas para poder transformar tudo isso em vídeo, editar, programar e conseguir manter a frequência é bem complicado. Atualmente eu estou fazendo uma faculdade de engenharia de computação, que era a minha intenção inicial quando eu comecei a estudar, né? Eu queria focar em robótica, essas coisas assim, mas eu não sei se eu vou trabalhar na área também. Eu
tô mais focado para a área de engenharia mesmo, de construir coisas. Isso que eu gosto de fazer. Então, desde construir facas, construir ferramentas, construir carros elétricos, construir aviões, sei lá, o que for possível, é isso que eu quero fazer. Eu quero construir coisas e que isso seja a minha fonte de renda. Como eu vou chegar lá? Vamos ver, tomara que seja através do YouTube, né? O Sérgio T. Pereira está perguntando: o que você tem vontade de forjar, mas não tem verba ou equipamento para fazer? Eu tenho muita vontade de forjar aço damasco. Então, o aço damasco dá para ser feito na marreta, só que ele precisa de algumas coisas. E, aliás, eu já comprei. Quer ver? Tem algumas coisas aqui, ó. Olha, bórax, fosfato de manganês. Tem mais duas caixas dessa aqui, que é percloreto de ferro e uma outra coisa lá, que são as coisas que a gente precisa para forjar. E eu já comprei essas coisas aqui. Um kit desse é um pouco mais de 100 reais. E eu já tenho esses equipamentos, mas o ideal mesmo para fazer o aço damasco teria que ter uma prensa, ou se não um martelete elétrico, não aquele de pedal. Aquele pedal é fraco para isso. Então eu pretendo começar na mão, mas para trabalhar com damasco precisa ser uma ferramenta melhor, tipo um martelete ou uma prensa. Quem sabe a gente não faz um dia. Como você faz para saber a medida certa em gramas de resina para fazer um bloco híbrido? Aqui ó, bloco híbrido é isso aqui que ele está falando, que é resina, né? Esse daqui só tem resina mesmo, mas o híbrido é quando a gente coloca madeira junto. Eu uso isso daqui para pesar, é uma balançazinha. Eu comprei numa loja de 15 reais da minha cidade, foi bem barato. Só que se for comprar isso no camelô tá uns 50, sei lá. E tem aquelas balanças de precisão também, que é na faixa de uns 40 reais. Mas enfim, você precisa de uma balança, né, para poder pesar as coisas, porque a resina é bem simples. Se você coloca lá uns 100 gramas de resina, você vai pôr 50 de endurecedor. É sempre metade de endurecedor. Aí eu faço e deixo secando aí uma semana. Esse aqui já tem uns 2 dias já. Olha, já dá até para tirar se quiser, só não ainda usar. O Jader Gilvânia, acho que é um Instagram para 2 pessoas, ele pergunta: quantas vezes o aço precisa ser temperado ao fogo para ficar resistente? Eu acho que você quis dizer quantos processos térmicos precisam ser feitos, porque têmpera é uma só. Mas você pode pegar um aço reciclado, tipo esse daqui, ó, e ele precisa passar pela normalização. Esse daqui já passou, até que ele ficou empenado, que é você aquecer e deixar esfriar sozinho. Essa é a primeira vez. Você pode fazer essa normalização várias vezes se você quiser, que aí fica mais bem feita ainda. A ideia é você desendurecer o aço, deixar ele mais mole. Depois você vai recortar e vai temperar, segundo processo térmico. Depois da têmpera você tem que fazer o revenimento, terceiro processo térmico. Então é por aí, no mínimo 3 vezes que você vai passar. Se você tiver uma faca recortada a laser ou de um aço que seja próprio para cutelaria, que seja um aço virgem, provavelmente você não vai precisar de fazer a normalização, então você reduz aí uma vez. Mas no geral é mais ou menos aí, umas 3 vezes que você vai com ele no fogo. O Prisciliano Oliveira está perguntando: motor de 1/4 de cavalo serve para polimento de facas? Aqui tem 1/4 de cavalo, que é o motor de tanquinho. Ele não é muito bom para polimento de faca. Ele é legal, e eu acredito que essa potência é bacana para a gente polir os cabos. Você tem um cabo de madeira, você não pode ter muita velocidade nem muita força, senão pode cavar o cabo, né? Então, 1/4 de cavalo, legal. Mas eu já tentei usar essa roda aqui, ó, que é uma de tricisal, para fazer o polimento, que é depois que você passa lá pela lixa 200 e alguma coisa, você pode ir direto para essa roda aqui de tricisal, de polimento. Só que você tem que fazer bastante força e o motor apanha. Então, meio fraco, tá? É bom um motor mais forte aí, de 1 cavalo pelo menos. Qual a cola que você usa nos cabos? Essa daqui, ó, Orb Epoxy. Não tô ganhando nada para falar dessa marca. Você pode encontrar ela lá na Lâmina Facas, que também é apoiador do canal. É uma cola muito boa para se colar cabos. E você não precisa ficar mexendo com aqueles garrafões grandes. Você pega os 2 negocinhos, mistura e cola. É boa e não é tão cara, tá? Eu recomendo, muita gente usa dessa cola. A mesma pessoa aqui, o JNRG, está perguntando se eu uso prego comum nos cabos. Você pode usar qualquer tipo de metal lá no cabo, como o pino, porque o pino ele não vai sofrer tanta força assim. Ele precisa ter uma área de contato. Tem gente que usa pino de madeira. Pode ser prego, pode ser raio de bicicleta, ou você pode pegar pino também. Se você quiser fazer diferente, tipo um pino bonito, ó, latão, pode ser um pino próprio para faca também, mas tudo funciona. O detalhe é que isso aqui não enferruja. O pino de prego enferruja, só que a faca toda enferruja, então não faz muita diferença isso. A bordinha que fica em cima do cabo também enferruja.
Então não tem tanto problema isso aí. Toda faca precisa ser bem cuidada para não enferrujar, a menos que seja uma faca de inox. Aí é bom mesmo usar um pino de latão que não enferruja. O Marcos Chaves está perguntando sobre a resina. Essa resina aqui que eu mostrei nos stories lá no Instagram, como que ela foi feita. Para você fazer isso daí, além daquilo que eu já falei, vocês vão precisar, claro, desses dois aqui, ó, que é a resina e o endurecedor, que você mistura. E também aqui, ó, a garrafinha de corante. Corante verde. Eu tenho 3 cores aqui. Então você mistura tudo junto e deixa secar. Eu faço sempre com camadas fininhas para não dar bolhas, tá? Tem que tomar cuidado com bolha, que fica bem esquisito dentro do cabo. O Antenor, ele fala sobre discos de corte. Tem um vídeo específico aqui no canal onde eu expliquei cada um dos discos que a gente utiliza. Então precisa de disco de corte, de desbate, disco de lixa, disco de madeira. Tem todo tipo de disco, separei direitinho para se usar na esmerilhadeira. Então dá uma conferida no vídeo que vocês vão ver. O Richard Neves, ele pergunta: você tem vontade de derrubar essa oficina e fazer um barracão em toda essa área? Rapaz, vontade eu tenho, mas aqui não tem muito espaço. Então eu poderia até fazer, me aumentaria um pouquinho o espaço, mas o investimento seria muito grande e não seria uma solução definitiva. Então a única solução definitiva seria se eu tirasse essas coisas que tem aqui no fundo da oficina. Tipo, tem caixa d'água de casa aqui para baixo, tem árvore aqui. Se eu arrancasse tudo mesmo e fizesse todo o espaço disponível aqui no terreno do meu pai, nesse espaço aqui, né? E aí seria top das galáxias, aí seria um sonho mesmo. Mas a quantidade de investimento que precisa para isso é muito alto, então sem condições de mexer com isso. O Josuel tá falando assim, ó: uma faca que foi feita de uma foice precisa temperar? Com certeza, sempre tempere lâminas, normalize, tempere, revenha, faça tudo, porque você não sabe como é que foi o tratamento térmico da empresa que fez aquela ferramenta ou aquele aço. Então sempre precisa de tratamento térmico. O Eduardo Gomes pergunta: qual óleo eu posso temperar as facas? Pode ser praticamente qualquer óleo. Óleo queimado, óleo diesel, óleo de têmpera, óleo de cozinha. Tem todo tipo, tem gente que tempera em água. O detalhe é que você precisa testar e ver o que funciona para o aço que você mais usa. Então tem tipos de óleo que vão dar mais trabalho, tem tipo de óleo que você vai trincar a sua faca, tem tipo de óleo que não vai temperar. Então você precisa ver a questão da viscosidade, se o óleo é muito viscoso, se é pouco viscoso, e usar. Geralmente a gente começa com óleo queimado, depois a gente vai testando os outros. Eu já testei vários deles e assim, pra mim o que funcionou melhor foram dois: o próprio óleo de têmpera e o óleo diesel misturado com óleo queimado. Esses dois aí funcionaram muito bem. O Cachimbal Pereira pergunta: como tiro riscos da lâmina? Através do polimento. Se você quiser fazer uma faca espelhada, você tem que tirar todos os riscos dela. Você vai ter que pegar você vai ter que pegar vários grãos de lixa e ir aumentando lá desde o 40, do 60 mais ou menos, e ir lá até o 2000 e depois fazer o polimento com uma roda de polimento e as pedras ideais. É bem chatinho, bem demorado, mas dá certo, tá? Se você for fazer estudo se você for fazer estudo lixando manualmente, vai dar muito trabalho mesmo. Por isso que geralmente o pessoal usa, ou se não, lixadeira de cinta ou roda PG. O João Knives pergunta uma coisa interessante aqui: para poder enviar as facas pelo correio, tem algum procedimento especial ou só enviar? Tem sim. É mais ou menos um migué que a gente precisa dar aí, porque o correio oficialmente não envia facas. Tá? Então, se você quiser enviar facas, você não pode falar para eles que é faca. Eles vão perguntar: o que tem dentro da caixa quando você for fazer a declaração de valor? Você vai falar artesanato, alguma coisa assim, que é verdade, né? Você está fazendo um artesanato para vender. Então, você vai falar que é isso e vai ser enviado. Você não vai dizer em detalhes o que é esse artesanato. Vai falar que é uma faca de sobrevivência, um punhal. Você não vai falar isso aí porque eles vão encrencar com você e não vai querer enviar. Então, é por aí. Prepara a caixa bonitinho, coloca o endereço e o remetente, um de cada lado, e leva lá para enviar. O Thiago Fontes está perguntando se dá para recortar a faca usando a Makita, né, serra mármore. Olha, não dá não, cara. Sincero para você, eu já tentei fazer isso aí. Se for algo muito simples mesmo, você vai conseguir fazer um cortezinho aqui, outro ali. Só que a Makita você não tem precisão, você não consegue fazer curvas. Não tem como você fazer esses detalhes aqui com a Makita, tá? Não funciona. Sem contar que o disco de esmerilhadeira, ele tem um buraco diferente da Makita. Então quando você coloca ele na Makita, já é gambiarra. Então a esmerilhadeira não é tão cara, ela é bem mais barata do que a Makita. Então é melhor investir no equipamento desse tipo aí. O Josué pergunta se eu faço entrega para outros países. Já enviei para os Estados Unidos
e alguns países ali da Europa. Funciona, dá para enviar sim, só que às vezes tem taxa, então quem comprou tem que pagar a taxa se acontecer de parar na alfândega. Mas dá para enviar de boa. O Diogo Neves pergunta: dá para ganhar dinheiro fazendo facas? Dá sim, e tem muitas e muitas pessoas que trabalham e vivem só disso, tá? Você precisa ter o seu estilo, fazer a faca do seu jeito, que você com capricho, e aí vai aparecer as pessoas interessadas. Mas não é assim de cara não. No primeiro mês você fazendo faca, você não vai ganhar 3 mil reais não, não é por aí que funciona. É aos poucos a gente chega lá. O Vinícius Ferreira pergunta: se eu mandar um disco de freio de moto, você faz um machado? Faço sim. Qualquer coisa assim que seja de aço carbono, dá para transformar em faca e dar uns vídeos legais aqui. Se você tem uma ideia bacana aí, tem alguma coisa legal aí que você acha que viraria uma faca, conversa comigo lá no Instagram que a gente combina direitinho. O Bartzinho, lá dos Simpsons, ele pergunta: qual a faca que você mais gostou de fazer? Eu gosto de fazer facas que me façam pensar, que exijam pensamento, não só ficar repetindo o mesmo processo toda vez. Então eu gostei de fazer o machado do God of War, as facas lá, as lâminas do caos do God of War também, enfim, todas essas facas que são projetos grandes aqui do canal, são facas que eu gostei muito de fazer, apesar de que na hora da raiva, porque a gente não sai do lugar, não consegue, demora infinitas horas para fazer, mas no final vale a pena. A gente usar a nossa mente é importante. E por último aqui, o Antônio Matos pergunta sobre os pregos que eu usei na cabana, e também o João Vitor pergunta da cabana, e várias pessoas perguntam da cabana. A cabana está lá, parte dela já caiu, porque bambu não aguenta muito tempo, então eu encerrei o projeto da cabana, tá? Não vou voltar lá. Se eu voltar, não vai sair em vídeo. Se sair, vai ser no canal 2. Inclusive tem um vídeo lá de eu indo lá depois de 6 meses. Já tem acho que mais de um ano que tá parado. Lá eu usei uns pregos assim, mais ou menos, que atravessou o bambu, não, o eucalipto e a árvore, e envergou do outro lado ainda. Tem que ser prego grandão para segurar o projeto de cabana. Mas um projeto desse tipo aí, se você for fazer, quiser que seja durável, precisa ser feito com bambu tratado. O bambu comum ele apodrece, dá cupim e ele estraga com o tempo. Então eu tenho até medo de voltar lá, porque já deve estar cheio de bicho morando naquela cabana. Mas enfim, tá lá, é um ponto turístico da região agora. Muita gente vai lá assim quando não tem o que fazer. Mas enfim, pessoal, se vocês quiserem ver mais vídeos assim, comenta aqui embaixo algumas perguntas, que aí a gente grava um outro vídeo respondendo. E me segue no Instagram, porque às vezes eu faço as enquetes lá e quem não me segue não tá vendo. Sem contar os spoilers todos que eu vou dando aqui enquanto tô trabalhando, fazendo vídeo aqui e tô fazendo stories. E me segue lá que vale a pena, tá? Sou o Manifaca, até o próximo. Fui!